Olá, eu sou a Juliette e junto com a Rúbia nós vamos apresentar a pesquisa que está em andamento e é intitulada Mediação de Leitura Literária e Formação de Pequenos Leitores. Nós apresentamos essa pesquisa na categoria Trilha, Enunciações Periféricas. Apresentam esse trabalho, então, as professoras Caroline, eu, Juliette, Lilane e Rúbia. A pesquisa conta também com a participação das professoras Letícia, Rosiane e da acadêmica Eduarda. O objetivo central da pesquisa é aprofundar o conhecimento sobre práticas de mediação de leitura literária e suas implicações para a formação de bebês e crianças pequenas na faixa etária de 0 a 3 anos, de forma a buscar a geração de bases teórico-metodológicas para o trabalho com essa faixa etária no Núcleo de Desenvolvimento Infantil da Universidade Federal de Santa Catarina. Em relação ao contexto de pesquisa, nós reafirmamos a literatura como importante mediador entre a criança e a cultura. O recorte deste trabalho, então, revela um panorama da produção acadêmica sobre as práticas de mediação de leitura literária. Nós buscamos aprofundar o conhecimento sobre a relação entre a infância e a experiência estética, mas principalmente a experiência estética literária na formação de bebês e crianças pequenas. Em paralelo a essa pesquisa, a ênfase ao estudo sobre as implicações da censura na literatura infantil para a formação de pequenos leitores está sendo desenvolvida na pesquisa de iniciação científica pela acadêmica Eduarda. Alguns conceitos são centrais na nossa pesquisa, algumas concepções, né? E a gente vai trazer um pouco elas para vocês agora. Primeiro, a gente entende a literatura como experiência humanizadora, então nós reafirmamos o caráter social do conhecimento e o processo humanizador que a criança vive desde o seu nascimento. Também entendemos que o acesso da criança à cultura acontece pela mediação do outro, e que a literatura é importante mediadora entre a criança e a cultura. Nesse sentido, então, a criança entra em contato com o mundo simbólico ou de significação quando ela está em relação com o mundo físico e social. E a literatura, então, se constitui como uma possibilidade de humanização, de conhecer o mundo, de conhecer os outros e a si mesmo. Outra concepção é a da literatura como um direito. Então, o potencial humanizador da literatura está nessa possibilidade de construir sentidos e de enfrentar as questões que atravessam a existência humana. Em Cândido, nós entendemos que a luta pelos direitos de todos a acessar a literatura é uma luta por direitos humanos, e reafirma, então, o papel central do acesso à cultura. O acesso à literatura, então, se constitui numa fundamental possibilidade, ética, estética e política, de humanização e de se pensar uma outra sociabilidade em que todos os produtos da cultura, e sobretudo a literatura, possam ser acessíveis a todos os grupos e classes sociais. Outra concepção também é em relação à mediação literária, e para isso nós buscamos o verbete da Beatriz Cardoso, onde ela diz que a mediação literária se refere a essa prática de colocar em relação o livro de literatura infantil e a criança, mas que, para além disso, compreende diferentes ações, que incluem os critérios para a seleção das histórias, a ênfase, a intencionalidade de cada leitura e os seus desdobramentos para além da literatura em si. Então, ela diz também de um trabalho pedagógico que é comprometido com a democratização do conhecimento, que ultrapassa a ação estrita de ler, para que as crianças se relacionem com os livros e se coloca, portanto, como um desafio de dar visibilidade à linguagem a fim de introduzi-las no universo letrado desde a primeira infância. Em relação às pesquisas que nós selecionamos, nós fizemos um mapeamento da produção acadêmica brasileira sobre a temática na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, no período de 2009 a 2019. Nós elegemos metadados relacionados aos eixos pretendidos, que se constituíram como categorias a priori, para essa busca, e nós cruzamos com metadados que fazem uma seleção por faixa etária, priorizando 0 a 3 anos. Dos 758 trabalhos encontrados, nós selecionamos 43 pesquisas, 5 teses e 38 dissertações. Nessa tabela, é possível observar as categorias eleitas a priori, com esses termos que remetem à faixa etária de 0 a 3 anos na educação infantil, e a quantidade de trabalhos selecionados.
Nós observamos o crescimento das pesquisas sobre essa temática no período de 2009 a 2019, especialmente entre 2017 e 2019. E observamos também que os principais programas de pós-graduação que fomentam essas pesquisas e que realizaram essas pesquisas são na área da educação. Eu passo a palavra, então, à professora Rúbia. Obrigada, Juliette. A gente percebe na análise desses dados que esse primeiro cotejamento dos dados, a leitura dos resumos, dos títulos, criaram, então, mais 4 categorias a posteriori. Isso no cruzamento também com os objetivos da pesquisa. Essas categorias são a mediação de leitura literária, com 24 trabalhos, literatura e infância, com 6 trabalhos, formação do leitor, com 9 trabalhos, e censura, com 6 trabalhos. Aqui o gráfico que vai indicar um pouco essa distribuição das pesquisas nas categorias. As primeiras análises, elas apontam, então, para a importância dessa relação entre as crianças bem pequenas e os livros, considerando a necessidade de um fácil acesso e uma mediação qualificada. É importante que os pequenos, é importante compreender que os pequenos, eles desejam tocar, visualizar, explorar, ler por imagens e em parceria com adultos e seus pares. Por isso, o acesso ao livro é muito importante. Há uma potência também na mediação literária, sobretudo quando ela é planejada e intencional, promovendo a ampliação da sua capacidade de expressão, compreensão e comunicação como uma experiência diversificada. Os critérios para a seleção dos livros também surgiram como um dado importante a ser considerado. Essa seleção das literaturas precisam considerar as especificidades das crianças, o que mobiliza elas nessa inserção e a capacidade delas de compreender as narrativas complexas. Nesse sentido, os adultos, eles devem se atentar a essa responsabilidade dessa seleção criteriosa dos livros que oferecem às crianças, buscando disponibilizar obras que de fato ampliem a percepção do mundo dos pequenos. Vários desafios surgem também e são apontados pelas pesquisas que foram analisadas. O primeiro deles diz respeito ao investimento em espaços de leitura na educação infantil. Então, a escassez de bibliotecas, salas de leitura, até mesmo uma dificuldade na aquisição dos acervos e na organização desses acervos nessas unidades educativas. As pesquisas também apontam que a atuação dos mediadores de leitura dentro das instituições educativas, ele deve avançar para além de um discurso que considere a importância do livro e da leitura, para um discurso que de fato concretize o acesso do livro na prática. Permanece ainda sendo um desafio compreender a mediação de leitura literária como um processo dialógico e complexo de leitura. É um desafio também compreender a criança pequena como um sujeito ativo e o livro como um objeto de várias dimensões culturais. Segue sendo um desafio também, as pesquisas apontam que o ensino como um processo que é significativo e a aprendizagem da literatura por meio de um prazer e não de uma ação que simplesmente quer atender a objetivos pedagógicos e desconsidera os processos de fruição, de exploração que as crianças pequenas vivem na relação com os livros. Outros desafios também são apontados pelas pesquisas, né? A precariedade dos espaços. Então, às vezes eles existem, mas são espaços muito precários, né? A indisponibilidade de acesso aos livros em nome de uma suposta preservação. Então, aqueles livros que ficam lá no alto, que ficam guardados nos armários e que impedem esse acesso. A excessiva utilização de livros literários ou não, associado sempre a projetos pedagógicos, numa prerrogativa utilitária da leitura e dos livros. Então, eu só vou apresentar esse livro quando eu quiser ensinar algo para as crianças, né? E não uma leitura pensando essa literatura como arte, né? Sem ter essa prerrogativa utilitária sempre acompanhando. Essa carência também de acesso a livros enquanto promotores do desenvolvimento de enredos, de brincadeiras, da compreensão mais aprofundada dessa relação entre ler e escrever,
entre ler e brincar, entre ler e aprender, questões que vão perpassando também, que são importantes de serem pautadas, tanto nas pesquisas, mas também na formação, nesses processos formativos, né? E para isso, as pesquisas vão apontando a necessidade de criação de políticas públicas centradas na distribuição de livros, já que uma das dificuldades que vem aparecendo é, de fato, essa escassez de acervo, né, e de espaços de leitura literária, e também a criação de políticas que pensem e priorizem a capacitação, a formação dos mediadores de leitura. Esses resultados preliminares, né, a gente sabe que é uma pesquisa que está em andamento, né, mas que vem aqui indicando para vocês que a gente parte do entendimento de que a criança ela é um sujeito ativo e crítico nas relações que estabelece com a cultura. Angel Pina nos ajuda a compreender esse aspecto, né, do desenvolvimento humano e da constituição das crianças. Do mesmo modo, Angel Cândido também nos ajuda, Antônio Cândido também nos ajuda a compreender a literatura como uma parte importante da formação e humanização desses sujeitos. Por isso, a gente enfatiza o papel fundamental do mediador quando temos o objetivo de aproximar a leitura literária às crianças e bebês, né? Pensar essa relação entre literatura e crianças pequenas, a gente sabe que tem um elo importantíssimo que é o mediador, né? O mediador de leitura literária. Portanto, pensar em formação, seja ela inicial ou continuada, de professores e políticas públicas de formação de leitores, deve ser uma prioridade nesse momento, sobretudo políticas que enfatizem as possibilidades de experiências estéticas literárias infantis. Isso se faz urgente e necessário. Como é uma pesquisa ainda em andamento, a gente consegue hoje indicar para vocês que nós encontramos uma reduzida quantidade de pesquisas selecionadas, né, que tratam de fato sobre essa mediação de leitura literária e as crianças bem pequenas. A análise preliminar realizada indica a pertinência do tema, é um tema que precisa continuar sendo pesquisado, né, precisa continuar em pauta, e a necessidade também de a gente continuar refletindo ele nos espaços também institucionais, né? Tanto no âmbito da pesquisa, como no âmbito do ensino. É algo que podemos ainda alcançar na ampliação da análise desse estudo, a partir do cotejamento com os outros 2 capítulos, a partir da pesquisa que está em desenvolvimento. Então, o primeiro capítulo que vai pensar as relações entre o processo de mediação de leitura literária e a formação de pequenos leitores, e um segundo capítulo que vai pensar os aspectos da constituição de uma literatura infantil brasileira, né? Seria isso. Eu queria agradecer a vocês, né? Eu, Juliette, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. E seguimos compartilhando com vocês notícias sobre o andamento dessa pesquisa e quero que sigam aí bem nas demais apresentações. Um abraço.